pessoal, nós vamos ver então a aula 114 da apostila 7. Por que que nós estamos fazendo essas aulas em vídeo? Muitas aulas perdidas de matemática, tá bom? Devido ao feriado, devido programações, passeios, provas marcadas, né, em dia de aula. Então, vamos ter que ter algumas aulas aí para dar conta né, da apostila 7 e da apostila 8 até dezembro, tá bom? Então, bora lá, pessoal, para a próxima citaçãozinha aí que nós vamos ter. Essa aula 114, ele está falando de alguns exercícios de retas com tangente, né, circunferência, posição relativa entre circunferências, tá bom? Então, nós vamos dar uma prévia aqui para vocês poderem entender o que está acontecendo. Então, nós temos uma circunferência aqui. Essa circunferência, ela está sendo trabalhada com um ponto central, né, então aqui nós temos um ponto central, nós temos o nosso raio, esse raio vai do centro até um ponto da nossa circunferência, aonde essa circunferência foi traçada uma tangente, tem um ponto, ó, que liga essa reta, né, que eu vou chamar de T, com a nossa circunferência, tá bom? Então, isso aqui é o que nós chamamos de tangente, tá bom? Então, a reta tangente à circunferência, ela vai ser expressada a partir de que momento? A partir do momento que você tem um raio traçado no perpendicular, perpendicular são ângulos de 90 graus a essa circunferência. A circunferência, ela é uma inclusão à reta a um ponto, que nós temos a esse ponto da tangente, né, que vou chamar aqui de T, e o centro, no caso aí, OT, que é que refere o nosso raio. Então, a partir do momento que a gente tem essa situaçãozinha aí, nós temos expressado uma tangente à circunferência, tá bom? Então, bora lá. Então, nós vamos ter algumas situações para poder observar aqui, tá bom? Nós temos aqui uma característica de uma circunferência externa. Isso aqui é uma posição relativa entre as circunferências. Perceba que a circunferência C1, ela não encosta na C2. Então, quando isso acontece, nós chamamos de circunferência externa. Posição relativa da circunferência é externa, tá bom? Então, perceba que as duas têm raios, né, ó. Né? As duas têm raios aqui, ó. E entre elas, nós temos aqui um tantinho de distância, né? Que não faz parte desse raio aí. Porém, se a gente tivesse que fazer o processo de calcular essa distância, teria que ser do ponto A1 até o O2. Então, esse tantinho iria fazer parte aí dessa distância, tá bom? Muito bem. Sabendo disso, então, concluímos nessa situação que a distância vai ser maior que o R1 mais o R2. Por quê? Porque eu tenho essa soma com essa soma mais esse tantinho aqui, ó. Tá bom? Então, posição relativa da circunferência externa, a distância é maior que a soma dos dois raios. Vamos ver uma outra posição relativa que nós temos aqui. Tangente externa. Duas circunferências são tangente externas se elas têm um único ponto em comum. Então, perceba aqui, pessoal, ó, que as duas se encostam e se encostam em um ponto. Então, isso aqui é uma tangente que a gente chama de tangente externa, tá bom? Veja que nessa parte da nossa distância aí não tem nenhum tantinho sobrando nela, né? Nós temos o raio 2 aqui, ó, mais o raio 1. Então, nós concluímos que da posição relativa da circunferência que trabalha com a tangente externa, a distância será igual à soma do raio 1 com a do raio 2. Ela também pode ser aí expressada em relação ao nosso módulo, tá bom? Uma outra posição relativa da circunferência é a tangente interna. Então, olha só, eu tenho aqui uma circunferência dentro da outra, né?
E perceba que ela é tangente, porque ela tem um ponto entre eles aqui, ó, que se encostam, que é esse pontinho aqui, ó. Então, é tangente, tá bom? E aí, nós vamos ter o raio, né, da nossa circunferência C2 e da O1. Lembrando que o raio da O2, ó, ela é tudo isso aqui, né? E da O1, ela é apenas esse tantinho aqui. Então, nós vamos ver como é que nós vamos chamar essa relação aqui, ó. Nós vamos determinar que a circunferência C1 de centro 1, raio 1, e a circunferência 2 de centro O e raio 2 serão tangentes internas quando a distância entre seus centros for menor que a diferença entre os raios. Então, aqui nós vamos trabalhar com a diferença, tá bom? Aqui, ó, com a diferença entre esses raios, porque estão uma dentro da outra, e aí, devido a essa situaçãozinha que eu mostrei aqui para vocês, ó, do azul, bater de ponta a ponta aqui, ó, do centro O até a outra ponta, e do raio O1 bater só numa partezinha dela, por isso que nós vamos trabalhar com a diferença, tá bom? Aí nós temos mais uma posição relativa da circunferência, que são as secantes. Quando pro que nós vamos ter secante? Quando você tem aqui, ó, uma circunferência trabalhando com outra e ela passa aqui fazendo ponto de inclusão para vocês, né? Que a gente chama lá do que se repete dentro dos conjuntos, tá bom? Então, esses dois pontos, lembrando que a secante, ela vai acontecer se ela tiver dois pontos em comum aqui, ó, tá bom? Então, ela tem esses dois pontos em comum, nós chamamos de secante. Lembrando o seguinte, ó, que você tem o raio O2, e veja que você pegou um tantinho do O1, ó, pro O2, tá bom? Então, nós vamos ter aqui algumas situações a serem definidas. Como é que nós vamos definir isso? A diferença entre eles, porque pega uma parte do outro, vai ser menor que a distância, e essa distância vai ser menor que a soma dos dois raios, tá bom? Isso aqui nós vamos ver a partir do momento que a gente for trabalhar com os exercícios. Aí vocês vão vendo onde isso aqui vai se encaixando mais ou menos, tá bom? Outra situação de posição relativa da circunferência são as internas, né? As circunferências internas. Veja aí que tem uma dentro da outra e perceba que ela não encosta em nenhum momento, a circunferência 1 não encosta em nenhum momento na circunferência C2. Ela é somente interna, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, perceba que o raio, né? Nós temos todo esse raio aqui, ó, para o O2, né? E para o C1, nós só temos essa partezinha aqui. Então, quando nós temos isso, como é que nós vamos trabalhar? Lembre-se, é sempre a diferença, né? Quando um invade o espaço do outro, é sempre a diferença. Então, a distância vai ser menor que a diferença entre os dois raios que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer os exercícios lá. Eu não coloquei o enunciado aqui, mas eu vou lendo aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Nós vamos ter que fazer a construção desse exercício. Ele fala lá assim no primeiro exercício. A distância de um ponto E, então, nós temos aqui, eu já vou fazendo aqui, ó, para vocês irem acompanhando, tá bom? Então, ó, a distância do ponto E ao centro, então, isso aqui é a circunferência que nós temos que fazer, porque tem um centro, né? Aí, nós vamos traçar esse segmento de uma circunferência de 20 centímetros. Então, tudo isso aqui, ó, vale, 20 metros, né? O raio da circunferência é igual a 12. Então, ó, daqui a aqui é um raio. Veja que esse raio tem aqui, ó, uma perpendicular. Lembra que nós abrimos a aula falando sobre isso, né? Uma reta passando por E é tangente à circunferência num ponto T. Então, ele é tangente, ó, é tangente porque ele passa ali, ó, em um ponto, trabalhando com a perpendicular que tá ali, tá bom? Determine o comprimento de ET. Então, isso aqui, pessoal, acabamos, né, tendo aí um triângulo retângulo. E para o triângulo retângulo, quem que a gente usa?
para poder trabalhar com essas medidas? Pitágoras, né? Então, nós vamos definir lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. É isso que ele quer, tá bom? Então, nós vamos determinar essa situaçãozinha aí. A nossa hipotenusa é 20, né? Então, 20 ao quadrado. Eu vou colocar o B como 12 ao quadrado e o C é o que a gente quer achar. Então, nós temos lá 400, 144, mais C elevado a 2, e nós vamos colocar ele para cá, levar o 400 para lá negativo. Vamos fazer a subtração, né? Subtração entre menos 400 mais 144, que vai dar menos 256. Menos com menos é mais. E aí, vamos tirar a raiz. O que faz na direita, faz na esquerda e vice-versa. Se não sabe qual é a raiz de 256, fatora e faz grupinho para você, tá bom? Então, nós vamos ter lá 16 metros. Então, esse seu X aqui é 16 metros, tá bom? Prontinho, feito o exercício, bora pro próximo. O exercício 2 também é uma montagem que nós temos, né? E aí, nós vamos ter que fazer no passo a passo. Então, eu vou falando para vocês o que é para fazer, tá bom? Primeiro, você vai fazer uma circunferência, porque ele já pede lá, tá bom? Ó, numa circunferência, beleza. Com o raio igual a 10, então, nós temos aqui, ó, um raio igual a 10 centímetros. Uma corda dista 6 centímetros do centro. Então, uma corda vem 6 centímetros. Perceba que se fosse 10, ele bateria lá do outro lado, ó. Tá vendo? Então, seria o raio, mas não foi. Ele pediu uma corda. Então, a corda em 6. E ele continua dizendo lá. Qual é o comprimento dessa corda? Então, ele quer saber tudo isso aqui, ó. Opa. Ele quer saber tudo isso aqui, ó. Quanto vale? Perceba que isso aí ocorreu também um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo a gente usa quem para poder trabalhar com ele? De novo, né? Pitágoras. Então, nós vamos lá no A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Belezinha. A nossa hipotenusa vale 10, que é o que tá à frente do ângulo de 90 graus. Eu vou colocar o 6 como B e o C ao quadrado que a gente quer achar, tá bom? Então, bora lá, que é o nosso valor de X. Então, nós temos lá 136 mais C ao quadrado, vou passar o C ao quadrado para cá, o menos 100 para lá. Vou fazer a subtração de menos 100 com 36, que dá menos 64. Menos com menos é mais, então, nós vamos ter 64. Tirou a raiz da direita, tira da esquerda e vice-versa, nós temos 8. Esse C é exatamente esse X que a gente quer. Só que ele quer de A a B. Então, perceba que isso aqui é o nosso raio, ó. Nós temos um raio aqui, né? Se aqui é 8, do outro lado vale quanto? 8 também. Então, 8 vezes 2 ou mais 8 dá 16 centímetros. Ok? Bora lá fazer o próximo. Aqui, essa parte que está em azul, ele não deu para nós lá, né? Então, nós vamos ter que fazer para poder trabalhar. Então, olha só, na figura a seguir, calcule o AB. Então, eu vou traçar aqui o que ele vai querendo para a gente poder enxergar, tá bom? Ó, calcule o AB, que é isso que ele quer, e o CD. Então, vamos achar aqui o CD, que é este valor aqui que ele quer. Ok? Então, para isso, o que nós fizemos? Para ficar mais fácil, é melhor usar Pitágoras, né? Então, vamos fazer aqui ponto a ponto. Olha só, eu peguei os centros, ó, e coloquei lá no A, o centro O1 e o centro O2. E aí, passei essa situaçãozinha aqui, ó. E liguei o O1 com o O2. Certo? Muito bem. Concorda comigo que o AB é a mesma coisa que o valor de X?
Perfeito, né? E ele falou lá o seguinte, que O1 e O2 é igual a 15. Então, belezinha, a gente já sabe que esta ligação aqui, ó, vale 15, né? Continuando aqui, ele fala lá que este raio, na sua figura já está descrita lá, tá bom? Isso aqui vale 8. E esse raiozinho aqui, ó, vale 3. Então, facilitou muito para nós. Por quê? Porque essa medida aqui, ó, né, vale quanto? Vale 8. E essa medida aqui, ó, vale 3. Então, já dá para trabalhar bastante aqui, sabendo o seguinte, que se esse aqui vale 8 e esse tantinho vale 3, eu vou ter que fazer uma diferença entre eles, né? Então, nós vamos continuar usando o Teorema de Pitágoras, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos fazer o centro O em relação ao ponto E, tá bom? Eu vou tirar isso aqui para vocês verem aqui o ponto E, ó, tá bom? Então, isso aqui, certo? Então, nós vamos fazer lá. Como o Pitágoras é tirar raiz, a gente vai colocar a raiz aqui. Então, eu tenho lá 15, que é isso aqui, ó, ao quadrado, menos a diferença desse tantão para esse tantinho. Então, nós vamos fazer 8 menos 3, que é ao quadrado também, né? Que é a parte de Pitágoras que nós temos lá. Então, O2E é igual a 15 vezes o 15, que dá 225, menos 8 menos 3, que dá 5 ao quadrado, dá 25, que dá 200. Não temos lá 200, né? Então, dentro da raiz exata, então, nós vamos fatorar por 2 que dá 100, por 2 que dá 50, por 2 que dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Fez grupinho, nós vamos ter lá 10 raiz de 2, tá bom? Perfeito, agora nós vamos ver o OF. Deixa eu apagar aqui para você ver o que é o OF aqui. O OF é isso aqui, ó. Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque este ponto aqui, ó, é igual a esse. E ele não falou que ele queria o CD, ó. Então, se a gente achar ele pelo triângulo, fica mais fácil. Então, bora lá. Nós vamos fazer lá. O2, F. Da mesma maneira, né? Nós temos lá o 15, que era este valor aqui que ele falou, né, dos centros, perdão, desse daqui, ó, que é dos centros, né? Então, 15 ao quadrado, menos, agora nós vamos fazer a soma, nós fizemos a diferença, agora nós vamos fazer a soma desses dois pontos aqui, ó. Desses dois pontos aqui, ó. Então, bora lá. 8 mais 3 ao quadrado, nós vamos ter 225, menos a soma entre eles, né? Dá 11 ao quadrado, vai dar 121, já vou colocar direto, 121. Então, fazemos aqui a diferença entre eles, 104. Né? E aí, não sabemos, nós vamos fatorar o 104. Por 2, 52, por 2, 26, por 2, 13, por 13, 1. Então, nós vamos, deixa eu colocar aqui, fazer grupinho, né? 2 raiz de 26.
Então, tá feito aí o nosso exercício, tá bom? Nós buscamos esse ponto aqui, ó, que é esse ponto, e ele é 2 raiz de 26. E nós queríamos este ponto aqui, ó, que é este ponto aqui, que é o AB. Então, 10 raiz de 2. Perceba aqui que a gente sempre tá buscando desenhar a melhor situação possível entre os nossos triângulos retângulos, tá bom? Por quê? Porque Pitágoras facilita bastante. E lembrando que aqui nós temos lá a diferença do raio 1 pro 2, que é menor que a distância da soma do raio 1 pro raio 2. Foi isso aqui que nós fizemos, ó. A subtração e a soma das distâncias, tá bom? Bora pro próximo. Esse aqui é tranquilinho, né? Vamos fazer lá, é o exercício de número 4. Então, nós vamos trabalhar lá com ele para vocês observarem o que tá acontecendo aí. Então, bora lá. Aqui, você não tem todo esse rabisco, você vai fazer, tá bom? Então, bora lá. Nós vamos chamar aqui, ó, vou fazer aqui, traçar o diâmetro de ponta a ponta. Vou chamar esse aqui de o 2 e o 3. Este ponto em comum aqui entre eles eu vou chamar de o 1, que é a parte da tangente, tá? Que tá fazendo aqui o processo. Aí, tracei aqui de A em B, já tá traçado para vocês, né? Aí, nós temos a distância, ó, entre os dois raios. Lembrando o seguinte, que nós temos aqui circunferências externas. Então, perceba, ó, que este raio mais este raio e essa distância vai ser maior entre os dois, tá bom? Perfeito. Aí, nós vamos chamar aqui de tangente, coloquei aqui T2, né, que é essa tangentezinha aqui, e esse raiozinho aqui, que também bateu aqui, que é também uma tangência 1. E aí, nós vamos descrever o que tá acontecendo aqui. Então, nós vamos escrever lá assim, ó. Então, traçado todas essas partes, nós vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou descrever assim, ó, que B, o 1, então, do B até aqui, ó, nós vamos ter a mesma distância que B, o 3, daqui a aqui, ó. Mesma distância, tá bom? E podemos analisar também que o BT1, que é essa partezinha aqui, ó, ele vai ter a mesma distância, deixa eu colocar aqui em preto, que a U2. Que terá a mesma distância, ó, por quê? Porque isso aqui, se você ver, ele fez uma bissetriz aqui, né? Que é a mesma coisa que a U1. Então, isso aqui, a gente olha por meio de simetria, né? A gente vai olhando e vendo o que tá acontecendo por meio de simetria. Aí, perfeito. Ele diz lá o seguinte, que AB é igual a 15. Então, nós vamos ver essas distâncias, né? Nós vamos descrever aqui, ó. A distância de U3B mais o BT1, que foi o que nós analisamos ali em cima, é igual a BU1 mais o AU1, ok? Então, perceba, vou apagar aqui para você ver o que nós falamos aqui, ó. Então, nós temos lá o 3B, que é essa situaçãozinha, mais isso aqui, vai ser igual ao B1, que é isso aqui, ó, mais esse pedacinho. Então, perceba o seguinte, se isso aqui, que está em vermelho, é igual ao que está em azul, que é essa partezinha aqui, concorda comigo que este valor aqui é o valor de AB, e AB vale quanto? 15, não é isso?
E é essa distância que ele quer saber. Qual que é a distância, então, entre eles? Então, a nossa distância é igual a 15, tá bom? Ele só quis confirmar o que ele fez ali no enunciado, tá bom? Então, bora pro próximo exercício. No exercício 5, ele diz lá assim, ó, a distância entre os centros de duas circunferências é de 3 centímetros. Aí ele continua lá, sendo os seus raios de 5 e 10 centímetros, qual é o comprimento da maior corda de uma delas tangente à outra? Então, bora lá. Nós vamos fazer aqui a maior circunferência, eu vou riscando e depois eu vou apagando para não ficar muito assim, tá bom? Então, olha só. Eu fiz a primeira circunferência, o centro dela é esse daqui, ó, que é do azul, ó. Então, esse aqui é o raio dele, tá bom? Aí, eu fiz a circunferência de 2, que é o azul mais escurinho aqui, e o raio dele é isso aqui. E ele diz lá assim, ó, a distância entre os centros de duas circunferências, então, a distância entre elas dá 3 centímetros. Então, essa distanciazinha aqui, ó, 3 centímetros, ele falou que o maior aqui, ó, tem 10 centímetros e que o menor tem 5 centímetros. Perceba que a circunferência azul mais escura, ela tangenciou aqui, ó, porque nós fizemos um corte na mediana aqui da nossa circunferência, né? Então, nós tiramos aqui metade, metade. Perfeito. Então, ficou bem aqui assim, ó. Então, o que eu tenho para cima é o que eu tenho para baixo, né? Perfeito. Já no CD não é a mesma coisa que acontece. E lembrando que CD é um diâmetro, mas ele também é uma corda. Tanto que ele fala lá no final, qual é o comprimento da maior corda de uma delas tangente à outra. Então, o que ele quer saber é o AB, porque é ele que tangencia aqui o processo, tá bom? Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar lá assim, ó. Como nós temos essa diferença aqui, ó, vou mostrar para vocês. Como nós temos essa diferença aqui entre eles, ó, certo? Nós vamos trabalhar com a diferença do raio 2 com o raio 1, que é menor que a distância, que é menor que o raio 2 mais o raio 1, que é a soma deles, né? Então, eu vou começar com a subtração. Então, nós vamos fazer lá assim, ó. A distância é igual a 10 menos 5, e eu vou somar o 3, que é a distância aqui, ó, tá bom? Então, bora lá. Fiz a diferença entre eles, somando a distância que ele falou que ia ter. Então, 10 menos 5 dá 5, e 5 com 3 dá 8. Então, 8, nós temos lá. Perfeito. Vou colocar em centímetros, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer no positivo. 10 mais 5, se aqui eu somei, eu vou subtrair a minha diferença. Então, dá 15, e 15 menos 3, nós temos 12 centímetros. E agora a gente pode trabalhar com o teorema das cordas. O teorema das cordas está lá na página 230. Ele diz o seguinte, ó, que esse vezes esse é igual a esse vezes esse, tá bom? Então, se ele tá falando que esse é vezes esse, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar lá o 8 vezes o 12, que dá 96. Então, agora nós vamos terminar o que ele pediu, que é a tangente. Ele pergunta lá, comprimento da maior corda de uma tangente à outra. Então, belezinha, nós vamos fazer isso, tá bom? Nós temos lá o AB, que nós não sabemos quanto é, e é o que nós queremos saber, né? Porque ele que tangencia lá. AB sobre 2. Na hora da situação ali da divisão, no meiozinho entre elas, ficou uma parte para cima e uma parte para baixo. Perfeito. E isso aqui, então, nós vamos colocar ao quadrado, que é igual a 96.
Facilitando para nós, nós vamos tirar a raiz, ó. Tira a raiz desse, tira a raiz desse. Então, nós vamos cortar, nós vamos ter o AB. Nós temos aqui 2 ao quadrado. Tirando esse 2, o 2 vem para fora. Aí, nós vamos fatorar no 96. Por quê? Porque não tem uma raiz para ele, né? Exato. Então, 2 por 48, por 2 que dá 24, por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Fez grupinho aqui, ó. 2 vezes 2, 4 para fora, 6 para dentro, que é 2 vezes o 3, né? Perfeito. O primeiro membro aqui é uma fração, esse aqui também, nós vamos multiplicar isso em cruz, porque forma uma proporção pra gente. Então, AB vezes 1 é AB. E 2 vezes 4 são 8 raiz de 6 centímetros. Então, isso quer dizer que quem tangencia lá é 8 raiz de 6 centímetros. Feito todos os exercícios, pessoal, tente ver, rever aí, tá bom? Bom, pessoal, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, mantenha a sua apostila em ordem, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.